dia, sétimo ano, aqui é a Roberta, professora de matemática de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está no nosso material digital, está na aula 11, né? Os números inteiros em situações do cotidiano. Bom, nos nossos estudos até agora, a gente falou mais sobre os números naturais, né? Que são os números que a gente já conhece. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Mas nem sempre esses números eles são suficientes para representar tudo ao nosso redor, né? Então, quando a gente precisa representar situações que vão além do zero, ou na verdade abaixo dele, vão surgir aí os números inteiros. O que são esses números inteiros? Nenhum bicho de 7 cabeças. Os números inteiros são os números que a gente já conhece, mais os números negativos. Então, é super tranquilo. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e por aí vai infinitamente, são os números inteiros. Então, agora a gente vai ver algumas situações em que a gente usa os números inteiros. Então, vamos pensar primeiro... Sabe quando a gente está assistindo TV e passa o meteorologista falando sobre a previsão do tempo? E principalmente na região sul do nosso país, aparece vez ou outra algumas notícias de temperaturas abaixo de zero. Eu trouxe algumas notícias para vocês verem. Vamos ver aqui, ó. Onda de frio entra no 6º dia com até 5 graus Celsius abaixo de zero. Mais uma, quase 5 graus abaixo de zero. Frio não dá trégua e segue abaixo de zero. Rio Grande do Sul registra temperaturas abaixo de zero em pelo menos 10 cidades. Mínima chega a menos 2,4 graus. Então, são situações como essas em que a gente se depara com os números inteiros. Frio ganha força no Rio Grande do Sul e fim de semana pode ter geada e temperaturas abaixo de zero. Então, vamos pensar um pouquinho melhor visualmente o que é esse abaixo de zero. Vamos pensar nessa geografia desse número. Então, o que é esse abaixo de zero? Vamos pensar aqui nessa reta. A gente tem aqui uma imagem. Não está dando para ver direito, mas aqui a gente tem o nível do mar. Então, aqui nesse traço que tem 0 metros é o nível do mar. Então, aqui tem o mar. Tudo que está acima dele, a gente pensa que é como se fosse um número positivo. Por exemplo, esse pássaro que está voando aqui, ele está voando a 25 metros de altitude. Então, a gente representa isso como mais 25. E tudo que está abaixo do nível do mar, a gente representa como um número negativo. Então, aqui a gente tem uma mergulhadora que está aí se aventurando pelo oceano e ela está a 22 metros de profundidade. Então, a gente representa isso como menos 22. E esse peixe aqui, que está a 50 metros de profundidade, como que a gente pode escrever numericamente? Exatamente, menos 50. Então, não é que a distância é negativa, porque não tem uma distância negativa. Mas, na verdade, a gente está pensando em uma distância que está abaixo do nível do mar, por isso que fica negativa, entendeu? E aí, agora vamos pensar um pouquinho melhor, só que no nosso cotidiano. Vocês já viram no celular da mãe ou do pai de vocês, quando eles abrem no banco, está menos algum valor? Eu, vez ou outra, consigo ver. Vamos pensar em uma situação. Eu peguei aqui uma imagem de uma conta digital e aqui tem um saldo de 50 reais. Então, o que isso quer dizer? Que essa pessoa tem na sua conta 50 reais para poder usar. Mas e se ela vai no mercado e a compra dela dá 70 reais? O que ela vai fazer? Ela paga. E aí, como que vai ficar essa conta? Pensa comigo. Alguém tem alguma sugestão? Exatamente. Se eu tenho 50 reais, mas eu vou gastar 70, vai ficar faltando 20. Então, é como se eu pegasse um empréstimo com o banco, assim. Como que a minha conta vai ficar? Menos 20. Então, eu estou devendo para o banco ainda 20 reais, a minha conta fica menos 20.
Então, é uma coisa comum aí de acontecer. E aí, vamos pensar numa reta numérica? Como que a gente representa esses números que a gente conheceu em uma reta? O que vocês viram até antes de hoje, né? Era uma reta que ia do zero até algum número aí que eu quisesse definir, infinitamente. Um número positivo. E quanto mais eu me aproximo do zero, menor esse número é. E quanto mais eu ando nessa reta, maior é o meu número. Só que agora entraram os números negativos, então a lógica muda um pouco. Porque eu tenho aqui, ó, a minha origem zero, aí eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. A lógica segue a mesma de que quanto mais à direita da reta tá, quanto mais avança para cá, maior é o número. E aí eu pergunto para vocês, que número que é maior? O menos 2 ou o menos 10? Então, a nossa intuição, que já está acostumada a comparar 2 com 10, acha que o 10 é um número maior. Mas, como eu falei, quando a gente está falando de números negativos, é um pouquinho diferente. Então, vamos pensar naquela situação do dinheiro que a gente comentou. O que é melhor, eu estar devendo R$2 ou estar devendo R$10? R$2, né? Eu tô mais próximo desse zero aqui, tô mais à direita da reta. Então, o menos 2 é maior que o menos 10, tá bom? Então, quanto mais pra lá fica, menor é o número. Quanto mais à esquerda da reta fica, menor é esse número, tá bom? Então é isso. Recapitulando, a gente conheceu aí o conjunto dos números inteiros, que inclui o zero, os números positivos, que a gente conhecia antes como naturais, né? E agora, esse grupão aí, os números negativos. Na próxima aula, a gente vai entender melhor como manipular eles, somar, subtrair e fazer operações com eles, né? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima aula!